No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Os 4 evangelhos apresentam 4 diferentes aspectos de Cristo. Mateus mostra o perfeito rei prometido a Israel, por isso está cheio de citações do Antigo Testamento. Ali, a genealogia de Jesus começa em Abraão, o patriarca de Israel, e passa pelo rei Davi. Marcos mostra o perfeito servo, humilde e sem genealogia. Lucas apresenta o perfeito homem, cuja genealogia vem desde Adão, o primeiro homem. O Evangelho de João revela Jesus como Deus e Criador. E não há uma genealogia, pois ele não tem começo e nem fim, assim como o próprio Evangelho de João. Este Evangelho começa na eternidade, no princípio, e termina falando de infinitude, ao revelar que, se fosse escrito tudo o que Jesus fez no mundo inteiro, não seria suficiente para conter esses livros. E como poderia este planeta conter toda a informação sobre Jesus e o universo que ele criou? Semelhante ao livro de Gênesis, João começa com a expressão "no princípio", que na realidade significa antes de tudo. No princípio era o Verbo, pré-existente. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o Verbo. Ele não foi criado, ele é o Criador. É importante entender isso para entender o Evangelho. Na primeira epístola ou carta do apóstolo João, ele diz que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. 1 João, capítulo 4, versículos 2 e 3. Não é suficiente dizer que Jesus nasceu neste mundo. É necessário confessar que ele veio em carne, o que pressupõe sua pré-existência e natureza eterna. Cabe aqui também uma explicação para você entender a expressão vida eterna, sempre que ela aparecer ao longo do Evangelho. Vida eterna não é apenas uma vida que nunca se acaba. As pessoas que não creem em Jesus não têm vida eterna. Mesmo assim, elas morrerão, ressuscitarão em um corpo tangível e viverão para sempre no lago de fogo. Nenhum de nós é eterno, apenas Deus. Todos nós fomos criados para nunca mais deixarmos de existir. O que significa que temos por natureza uma vida perpétua, mas não eterna. No versículo 4 diz que nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Além de Criador e sustentador de todas as coisas, Jesus é também a origem e o autor da vida, seja ela a vida natural, que todos os seres vivos têm, ou a eterna, um privilégio apenas dos que nascem de novo. Se você buscar pela expressão vida eterna em uma Bíblia digital, aprenderá que a vida eterna é uma dádiva, ou seja, você a recebe de graça, não por seus esforços, que é algo que você pode saber agora mesmo se tem ou não, que a vida eterna está em Jesus. E agora vem o mais surpreendente: Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Portanto,
você não pode ter vida eterna, independente de Jesus, porque a vida eterna é uma pessoa, é Jesus. Você tem a vida eterna? Você tem Jesus?